Nelson, eu queria que você falasse um pouquinho, de forma mais ou menos global, né, da tua trajetória intelectual em torno do futebol, como é que você chegou a isso, você que fez doutorado na Alemanha, né, como é que você chegou de fato a estudar o futebol como um fenômeno literário e sociológico, né, porque é interessante você ter essa perspectiva dupla, né, você estuda poesia ligada ao futebol e ao mesmo tempo futebol como um fenômeno ligado a marketing, não é, tal. E que você, de algum modo, fizesse uma espécie de apanhado da tua produção mais recente sobre o tema. O futebol pertence à minha vida, vamos dizer assim, desde a memória mais remota, né? Meu pai foi jogador de futebol amador em São Paulo, foi campeão amador em 66, e eu cresci em sede de futebol, né? Eu descobri que o futebol, vamos dizer assim, não era talvez também visto como uma unanimidade muito depois. Para mim, futebol era como respirar, né? Infelizmente, aquela máxima que diz filho de peixe, peixinho é, no meu caso, infelizmente, não funcionou, porque eu tive que abandonar logo o sonho de jogar futebol, porque não tinha qualidade técnica para isso. Mas quando eu, vamos dizer assim, na minha formação, me enveredei para o campo dos estudos literários e tal, eu nunca pensei em trabalhar com futebol. De fato, não era o âmbito que eu trabalhava. Eu trabalhava mais estudos literários ligado à filosofia, né? A discussão, aspectos filosóficos no âmbito da literatura. Porém, durante meu doutorado em Berlim, na época, em 1996, eles comemoraram então os 60 anos dos Jogos Olímpicos de Berlim. E ali foi que eu iniciei então as minhas pesquisas no âmbito do esporte. Primeiro com a Olimpíada, inclusive na academia é muito mais tranquilo trabalhar com a Olimpíada do que trabalhar com futebol. Porque a Olimpíada desfruta de uma espécie de um pedigree, entre aspas, né, de esporte olímpico, esporte nobre, berço Grécia Antiga, o futebol não, né? Tanto é que às vezes a gente pensa, pô, trabalhar na escola de educação física é algo tranquilo com o futebol? Posso dizer, na prática não é. Porque tem áreas dentro da educação física que não trabalham com futebol, e a ênfase é, por exemplo, no estudo motriz do corpo, esporte de alto rendimento, é mais voltado para as Olimpíadas, não para o futebol. O futebol, ele entra, e é a nossa vantagem na UFMG, porque nós temos um estudo interdisciplinar lá, um programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer. Então nós temos docentes das mais variadas unidades, né? Nós temos gente da economia, da administração, do cinema, né? Também lá da letras. Então nesse âmbito dá para discutir. Mas foi assim, vamos dizer assim, nessa trajetória que eu cheguei ao futebol. O Luiz mencionou no início uma pesquisa que eu desenvolvi sobre literatura, música e futebol. Eu trabalhei com os hinos dos clubes, né? Eu trabalhei com 28 hinos de clubes brasileiros. Trabalhei também com hinos de clubes alemães, espanhóis, portugueses, mas eles não pertenciam à minha pesquisa principal. Essa pesquisa foi encerrada em março, e eu comecei então, a partir de março, uma nova pesquisa que é ligada à Copa de 50, né? O famoso trauma de 50, né? E eu trabalho com um viés memorialista, ou seja, eu avalio então depoimentos de pessoas, depoimentos publicados, ou então através de entrevistas com pessoas que vivenciaram a Copa de 50 ou estiveram até no Maracanã e assistiram o jogo. Então a gente procura construir esse mito, né? A trajetória do mito da derrota, né? Na Copa de 50. Então essa é a pesquisa que eu desenvolvo. Nós somos em torno de 15 pesquisadores lá na UFMG, de diversos níveis, né? Desde a iniciação científica até o pós-doutorado. E, em geral, o nosso interesse é estético em relação ao futebol e ao esporte em geral. Ou seja, quais são os mecanismos que se costuma empregar no âmbito da arte para não só apresentar o futebol, mas para revestir o futebol de um certo sentido, ou seja, que também alimenta a construção da imagem do futebol no âmbito brasileiro, um significado cultural muito, muito importante, né? Tainan e Felipe, eu queria que vocês falassem um pouco do livro, Imagine
na Copa, imagine Zumbi na Copa, que eu li com muito prazer, gostei muito, né? Parabenizo os dois, parabenizo a Simone pelo belo trabalho da editora Giz. Eu queria que vocês falassem um pouco como surgiu isso, como surgiu a ideia, como é que foi a construção do texto em parceria com a imagem em parceria com o texto, né? Que vocês contassem um pouco a história, que é uma história, quem não leu, passa por temas muito sérios, como suicídio, como fama, maldição, mas uma maldição social, etc., né? O Imagine Zumbis na Copa, ele tem um nome já muito engraçadinho, né? Que ele faz, ele brinca com bordão, acho que todo mundo percebeu, mas enfim, o Imagina na Copa, né? E apesar desse tom meio irônico no título, a história ela vai um pouco mais embaixo, né? Assim, ela não fica sendo só como se fosse um filme trash, um filme de Tarantino que tem muito sangue e risada ao mesmo tempo, onde a morte é engraçada e tal. A gente até brinca um pouco com isso na parte estética. O Tainan, ele tem o traço dele é sujo, irônico, assim, na verdade, né? Ele consegue passar ironia com traço, o que acho que é um dom de um desenhista e tudo, e, enfim. Mas a história ela se passa no que seria a final dessa Copa. Como ela foi escrita há pouco tempo atrás, eu pude pôr muita referência que não foi uma licença poética que eu usei. Por exemplo, você vê até a gola da camisa do jogador na capa, do jogador zumbi, ela é igual à camisa da seleção atual, que foi oficializada quando? Dezembro, janeiro? Que é a versão da Copa. Ele foi produzido em 3 meses, e o que é uma loucura, que eu não consigo imaginar como eu fiz tudo, como eu e o Tainan, a gente fez tudo isso em 3 meses. A gente foi bem retardado para conseguir para conseguir completar isso a tempo da Copa do Mundo. A ideia era lançar antes da Copa para aproveitar o momento, a ideia. Se passa numa final, que essa é uma coisa que a gente errou, que na época a gente ainda não sabia como. Isso é logo no começo, se passa na final da Copa direto. A final seria Brasil e Espanha. A gente não sabia ainda como iam cair as chaves na época, mas enfim, não é possível cair Brasil e Espanha na final. Eu acho que depois do jogo de ontem com a Holanda, a Espanha não passa nem na primeira fase, mas enfim. É um Brasil e Espanha, porque é um jogo impactante. É o maior campeão mundial com a atual campeã mundial. E tem um lance, né? A Fúria Rubra, Fúria, Zumbis Loucos, enfim. Eles. Nessa final, existe um jogador que chama Edgar, é o camisa 9. O nome rima com algum outro jogador, não é mera coincidência. É mera coincidência, eu não me inspirei em ninguém, não. Né? O fato dele ter um cabelo estranho, arrepiado, também não é mera coincidência. Tanto que ele é camisa 9, Neymar é camisa 10. Né? Então, enfim. E aí, um dia antes dessa final, a gente tem uns Ronaldinhos Feelings de 98, onde o cara... Ele começa a final estranho, ele não está se sentindo bem, ele está um pouco amarelado. E o pessoal pergunta se está tudo ok, e você vê logo no começo que no dia anterior ele foi para Gandaia, aqui no Rio. E ele não está legal. E nessa Gandaia ele tem uma hora que ele vai no banheiro, depois de beber muito. Ele é atacado por um cara que parece que está alterado, o cara morde o ombro dele. No dia seguinte ele está acabado, né? A cicatriz está aqui nele, está no ombro, ele esconde para não falar que fugiu da concentração e começa a jogar meio alterado. Nisso a gente tem ao mesmo tempo outros 2 pontos de vista da história, que é do juiz, o René. Ele é um haitiano, a gente tem um juiz haitiano. Acho que isso é meio difícil numa final de Copa do Mundo, mas é um juiz haitiano. Que eu me solidarizei, tive uma solidariedade com o Haiti depois da Copa das Confederações. Eu achei eles muito simpáticos e receberam uma goleada, uma sacolada de braços abertos, assim, foi muito interessante. E aí cruza muito com... Tem um flashback anos 80, na troca de poder no Haiti, com o pós-Papa Doc e Baby Doc, o ditador que estragou o Haiti antes do terremoto. Passa pelo terremoto e a história de um juiz que quer fazer algo pelo país dele. Um país que está em flagelos, talvez a pior economia do mundo. Um país que ultimamente sobrevive com a ajuda dos outros e mesmo assim é difícil. E tem uma situação de pobreza muito grande e ainda mais com um desastre natural que nem o terremoto. E o juiz quer fazer algo pelo país dele e ele aceita propina para beneficiar o Brasil na final. Isso é polêmico, mas enfim, faz parte da história e tal. Enfim, tem muita gente que fala, é isso mesmo, isso que está acontecendo. Sei, isso aí é uma história de ficção.
E tem o ponto de vista também de um jogador que é o Pedreira. Ele é um híbrido de Casagrande com Zico, não sei, ele é um jogador que não está numa situação legal agora, ele tem problemas de dependência química. E os narradores da TV, os narradores engraçadinhos, começam a perguntar se o Pedreira teria lugar na seleção de hoje. E eles começam a brincar, não, porque o Pedreira hoje é chegado numa pedra, não, o Pedreira hoje não tá... E aí ele começa a se sentir mal e fala, filhos da puta, depois de tudo que eu fiz pela seleção, isso eu vou me matar. Quando ele vai se matar, toca o telefone, é a rede de televisão falando, olha, seu nome está sendo citado nas redes sociais, depois do que comentar na TV, a gente quer você na cabine de transmissão, na final, a gente quer os seus comentários. Ele fala, será que é uma segunda chance para mim? E ele vai até a cabine e ele vai com a arma. Ele fala, se eu não me sentir bem lá, eu me mato no banheiro, alguma coisa do tipo, mas ele não está feliz com a situação, com a vida dele, e ele vai lá, faz a barba, tudo, e vai para a final. E aí então essas três histórias vão se cruzar em algum momento. O Zumbi, no caso, todo esse lance de mortos-vivos, que pode parecer infantil para muitos, ou trash para outros, ele é um pano de fundo para contar 3 histórias de redenção, na verdade, né? Ou não redenção, ou que cada um faz com a chance que tem. E essas 3 histórias se cruzam, e o pano de fundo é o zumbi e o tema é o futebol, né? A gente fala, o futebol aqui é mais importante que os zumbis, no caso. O Tainan, acho que ele tem alguma coisa para acrescentar também da parte do desenho, não sei, de como ele interpretou todo o roteiro que eu fiz, tá? Eu devo tudo isso aos pincéis, que são bem surrados e bem velhos. E eu gosto deles assim. E na verdade foi muito legal, cara, trabalhar. O Felipe é um cara muito generoso, entregou o roteiro aberto, totalmente aberto na minha mão. E eu gosto de futebol, assim como o camarada aqui. Eu sou um ex-jogador frustrado, não consegui chegar lá, a qualidade não permitiu. Esse é o mais próximo que eu tenho de uma realização com futebol, é essa HQ. Só um detalhe, primeiro então o roteiro, depois os desenhos, né? Depois os desenhos. Na verdade, a gente conversa faz tempo, né? Disso aí. E desde a primeira conversa sempre foi muito... As ideias bateram 100%, assim. E acho que isso ajudou na produção. Acredito que o Felipe me chamou justamente por conta do traço ser sujo também, ter a ver com o tema dos zumbis, uma coisa mais pesada. E acho que, né, as referências, tudo, Pedreira, tudo bateu, assim, acho que desde o início, né? Eu acho, só acrescentando assim, eu acho que não foi simplesmente um roteiro feito por alguém que foi obrigado a escrever sobre futebol. Nós dois gostamos de futebol e nós dois somos também jogadores frustrados, mas no caso eu não cheguei nem a ter chance porque eu sou muito ruim, abaixo do que é ruim. Eu sou muito ruim mesmo, cara. Uma vez me chamaram pra fazer peneira na Ponte Preta. Eu morei em Campinas um tempo, não sei porquê, mas eu acho que naquela época eu tive um surto, eu pegava bem no gol. Mas depois disso eu voltei a ser ruim e aí eu usei toda essa frustração para escrever, né? Então, assim como o futebol é marginal, a escrita também é marginal. A gente choca coisas de dentro da frustração. Eu queria mesmo jogar, eu imaginava sendo camisa 7 da seleção um dia. E eu não sei, eu ficava imaginando uma camiseta escrito Castilho, assim, tá ligado? Eu sou um jogador frustrado, mas que não chegou nem a... Ninguém nunca falou, você é bom. Não, eu imaginava isso, mas da frustração eu acho que eu comecei a escrever, né? Foi bom porque o tempo que na escola não me chamavam pro time, eu ficava escrevendo e aperfeiçoei isso, né? Eu acho que eu fecho um ciclo escrevendo sobre futebol. Mas nós dois gostamos muito, assim. Nós dois somos corintianos, inclusive. Não deve ter muita gente aqui. A Simone é. A Simone é corintiana. Mas Mas a gente acabou sendo bem universal, assim, nesse quadrinho tudo. Tem referência para tudo quanto é time, enfim. Esse é um momento glorioso da história do Rio de Janeiro. Vocês sabem melhor do que eu que em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro, houve a chamada invasão corintiana, portanto... Então tinha corintiano na praia, no Alto da Boa Vista, corintiano na Tijuca, tinha corintiano em cima da mesa. E nesse momento acontece uma coisa, eu vejo, gloriosa, que é uma mesa só de corintianos e corintiano na plateia, ou seja, a maioria das pessoas aqui é de corintiano. Vocês ficam realmente muito prosas com isso, né? Mas enfim.